A gente está falando dessa arrecadação e eu gostaria de trazer uma outra aqui nos minutos finais do 3 em 1, porque o Senado aprovou o projeto que retoma o voto de qualidade a favor do governo em caso de empate nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Há uma estimativa aí de que isso possa atrair 50 bilhões de reais em arrecadação, justamente no momento em que se sanciona também um arcabouço fiscal que depende de arrecadação. Como é que você vê essa atitude do Senado de aprovar tudo sem modificar nada, hein, Gustavo Segré? Mas aí é curioso, porque o CARF, e eu participei e fiz defesas aí no CARF, é muito interessante, porque você como contribuinte tem que conversar e convencer aos membros desse plenário que a empresa, no caso, está certa numa discussão tributária com o erário público. E aí o curioso é assim, o voto de Minerva, teoricamente, que é esse que foi votado agora, deveria ser o voto de alguém que, na máxima autoridade, seu conhecimento, determina se uma parte ou a outra está certa ou está errada. O governo quer tomar isso com uma determinação muito fácil. Não precisa nem de conselheiro. Aviso pelas duas para não ter que pagar para o conselheiro. Porque o conselheiro que representa o Estado não quer nem saber se está certo ou está errado. Ele quer cobrar. Por isso, essa previsão de 50 bi. E o curioso é que isso contraria a presunta inocência do réu. Em termos normais, se for a partir de uma instância judicial e tem 5 votos a favor e 5 contras, são a favor do réu. Aqui, tributariamente, é contra o réu. Mas é coisas do governo. Fábio Piperno. Não, eu acho que talvez essa previsão de arrecadação ela seja um pouquinho... Superestimada? Eu acho que talvez ela seja superestimada. Já ouvi cálculos em relação a isso. Agora, isso acontece também no momento em que foi renovada a desoneração de, acho que 17 Exatamente. setores e tal, que foi considerado uma derrota para o ministro Fernando Haddad. Sim, exatamente. Ganhou de um lado, perdeu do outro. E você, Alan Gani, quem ganhou mais ou perdeu mais aí nesse equilíbrio entre desoneração da Folha e o voto do CARF? Olha, a desoneração da Folha, a prorrogação da desoneração da Folha foi algo bastante importante para a sociedade brasileira, porque isso estrangula principalmente o setor de serviço, e não é só o empresário, Você não. Você concorda com isso, Piperno? Ué, mas é uma forma de transferir um dinheiro que não era desse setor. Ele pagava, agora ele vai ficar com esse dinheiro. Então é uma forma também, é uma espécie de, digamos, um subsídio disfarçado. Não, não vejo que é um subsídio. Não vejo que é um subsídio disfarçado, porque se a gente onerar a Folha, milhares de empregos vão ser destruídos, vai aumentar o custo dessas empresas. Voltaria ao que era antes, como menciona o Piperno aqui? Voltando no que era antes no governo Lula? Não é isso. Não, antes da desoneração. Esse regime, Alan, é um regime de exceção. Isso deveria se tornar permanente. Por quê? Porque a oneração da folha de pagamentos é algo crônico, onera muito as empresas, principalmente o setor de serviços. Agora, deveria se tornar permanente e do outro lado cortar gasto, que esse governo não fala em cortar gasto. Seria um privilégio a alguns setores, Gustavo Segré? De fato, funciona como um privilégio, mas é importante citar o seguinte: a desoneração da folha, o que permite é reduzir o custo dos encargos sociais das empresas para a contratação de mão de obra em determinados segmentos. Mas isso por que é? O governo, de alguma maneira, deu a desoneração porque ele estava colocando muita carga tributária. Seria a mesma coisa. Se quiser, por exemplo, volta com a oneração da folha e reduz impostos. E a mesma coisa. Só que não dá para fazer isso, porque o governo gasta e gasta e gasta. Então tem que colocar mais quantidade. Por isso que compensou. Mantém a desoneração para baixar o custo da contratação de mão de obra e eu te cobro pelo outro lado. Te cobro a partir de IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS. É uma briga, uma compensação. Você acha que houve também uma compensação que foi benéfica para ambos os lados, hein, Alan Gani? Eu acho que houve sim uma compensação. Eu só vou concordar aí num ponto que o Piperno trouxe, é porque isso não é geral, pega alguns setores. Eu defendo que seja geral, mas para ser geral, é claro, né, que as contas devem fechar, por isso que eu defendo tanto uma reforma administrativa, por exemplo, porque daí a gente pode ter uma desoneração da folha para todos os setores, mas tem que ter uma contrapartida de redução de gastos. Piperno. Olha, eu acho que é um privilégio. O pessoal da rádio já está saindo. Um abraço, pessoal que está nos ouvindo. Mas você não concorda que poderia ser geral, Piperno? Você que é um liberal enrustido. Não, eu não sou um liberal enrustido, de qualquer forma, e também não sou um liberal à brasileira, né? Então, vejam bem, os liberais à brasileira gostam de defender esse tipo de exceção quando ele privilegia... Não, a gente defende para todos. Nós queremos para todos. Para todos. Então, eu, por exemplo, defendo
de novo uma atualização, uma nova atualização na tabela do imposto de renda. Quem vai pagar isso? E aumenta. Quem é que vai pagar a desoneração? Os outros impostos. É fácil. Você propõe um aumento. Nós estamos acabando. Tá, mas pode ir a 5 mil se quiser. O governo teria que diminuir o gasto para compensar essa falta de arrecadação. Senão, sobe o imposto de renda e carga por outro lado. Que tal, por exemplo, então ir a 5 mil, acabar com a desoneração e o dinheiro arrecadado a mais compensar isso?